Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de Geografia, rapaziada. Hoje vamos estar dando continuidade na nossa aula aí, onde a gente trabalha o espaço urbano, rapaziada. O espaço das cidades, né? Entendemos que o espaço urbano é o espaço não rural. Espaço urbano caracterizado, principalmente por atividades do segundo e do terceiro setor da economia, onde a gente dificilmente encontra atividades do primeiro setor. Extrativismo, pecuária, beleza? Agricultura. Essas atividades a gente dificilmente encontra no espaço urbano. A primeira coisa que a gente tem que entender, galera, dentro dos nossos estudos sobre o espaço urbano, é um conceito que é extremamente famoso, é um dos principais conceitos quando a gente trabalha o espaço urbano, que é o conceito, galera, de urbanização. Estão vendo aqui? Urbanização. O que é um país urbanizado? O que é um lugar urbanizado? A gente entende, galera, dentro dos estudos de geografia, que o país que é considerado urbanizado, ele tem a maior parte da sua população vivendo no espaço urbano. Tem mais gente vivendo nas cidades do que no espaço rural. O Brasil hoje é considerado um país urbanizado, de intensa urbanização. Mais de 80% da população brasileira vive em lugares considerados espaço urbano. A gente entende também que são muitas as coisas e as problemáticas que fazem com que a população saia do campo e vá para a cidade. O mundo está se tornando cada vez mais urbanizado porque as cidades, além de elas oferecerem mais oportunidades de trabalho, de negócios, elas são, como é que se pode dizer, um pouco mais confortáveis, devido a enormes infraestruturas que as cidades possuem, que muitas vezes não são encontradas no espaço rural. Beleza? Atrativos ela tem, e assim como o espaço rural também tem algumas situações que expulsam a população do campo para a cidade. A gente vai estar tratando do espaço rural nas nossas próximas aulas. O que a gente tem que entender hoje é que a urbanização, o fenômeno da urbanização, é um fenômeno geográfico que vai acontecendo em escala global, rapaziada. O que significa isso? Que o mundo inteiro hoje passa por intenso processo de urbanização. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, segundo estudos feitos por ela, por volta do ano de 1950, menos de 30% da população do mundo vivia em cidades. A maior parte da população mundial vivia no campo, vivia dependente das atividades do campo, da sobrevivência através da agricultura, da pecuária, da pesca. Era uma população que vivia diretamente ligada e instaurada ali no primeiro setor da economia. Era o ser humano retirando da natureza tudo aquilo que ele necessitava, beleza? Porém, devido ao intenso processo de urbanização, que também está relacionado ao desenvolvimento da indústria, muitos países se tornaram um pouco mais industrializados e a industrialização faz com que se intensifique o processo de urbanização, fazendo com que as cidades cresçam. As cidades crescem porque a população vai em direção à cidade em busca de postos de trabalho e melhores condições de vida. Isso é um fenômeno que acontece em escala global, não apenas aqui no Brasil. E esse fenômeno fez com que por volta do ano de 2010, já 51%, mais da metade da população do mundo hoje se encontra vivendo nas áreas urbanas, se encontra vivendo nas cidades. A gente pode dizer que a gente vive num mundo urbanizado, onde um grande contingente da população mundial, em todos os continentes, se encontra morando em cidade, vivendo em cidade. A gente tem que entender também que isso não é um fenômeno total, Existem algumas regiões do mundo, lógico, onde a maior parte da população ainda é rural. Um exemplo disso é o continente africano, onde a maior parte da população como um todo, nos 54 países do continente africano, o maior contingente populacional ainda vive nas áreas rurais, no espaço rural, sobrevivendo ali das atividades do primeiro setor da economia. Agricultura, pecuária, extrativismo, pesca, caça, atividades onde o ser humano e a natureza se relacionam diretamente. Beleza? Entendemos o quê? O que é o processo de urbanização que está relacionado ao grande contingente de população que vive nas cidades. Entendemos que hoje vivemos num mundo urbano, mas por mais que a maior parte da população seja urbana, viva em áreas urbanas, ainda existem grandes núcleos
no mundo onde a maior parte da população ainda é rural. Mas em termos de quantitativo, mais de 50% da população mundial hoje vive nas cidades, o que acarreta, né, uma série de problemáticas, aí, conteúdo das nossas próximas aulas, onde a gente vai trabalhar os principais problemas que nós encontramos no espaço urbano, galera. Agora, uma informação meio que a cargo de curiosidade também, né? No século XIX, eram registradas, né, que cerca de 15 cidades do mundo tinham mais de 1 milhão de habitantes. Eram poucas as cidades do mundo com esse contingente enorme de população. Já no ano de 2016, se levantou os dados, se fez o estudo e se obteve a informação de que cerca de 512 cidades no mundo já tinham um contingente populacional superior a 1 milhão de habitantes. Ou seja, a população urbana de um século para o outro cresceu absurdamente. Fez com que as cidades crescessem muito, de novo, né, porque a população saiu do campo e buscou a cidade devido às oportunidades que eram oferecidas. Eram expulsas do campo por uma série de fatores. Esses fatores são o que a gente chama de problemas no campo, que era um fenômeno de repulsão, né? Como se expulsasse a população do campo para a cidade. Alguns desses problemas no campo que a gente pode elencar são as secas, né? Condições naturais, climáticas do próprio lugar que fazia com que a população tenha que sair do campo em direção à cidade. Trabalho. O ser humano tendo a sua mão de obra substituída por máquinas, perdendo postos de trabalho no campo, por não conseguir sobreviver mais aí, precisava arrumar até a cidade para conseguir um mínimo de sobrevivência, mínima condição de sobrevivência. E a questão da terra. Muitas pessoas que viviam no campo perderam acesso à terra e por isso não podiam mais cultivar. Com isso, tinham que rumar para a cidade para poder tentar sobreviver minimamente. Esses são alguns dos principais problemas que fizeram com que a urbanização fosse intensificada em diversos lugares do mundo. Beleza, galera? Falando um pouquinho sobre urbanização, algumas consequências, né, que levaram até a urbanização, quantitativo, exemplo de como as cidades cresceram tanto em um período curto de tempo, né? De 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes no mundo inteiro, a maioria se concentrava na Europa. Hoje nós temos mais de 500 cidades com mais de 1 milhão de habitantes espalhadas pelo mundo inteiro. Cidades, não são nem especificamente países, são 512 cidades. Isso é um dado de 2016. Estamos em 2020, provavelmente esse contingente já aumentou em alguns outros lugares do mundo também. E entendemos que vivemos num mundo urbanizado, né, com a maior parte da população vivendo em áreas urbanas desde 2010. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida é só perguntar. Estamos aí e até a nossa próxima aula, rapaziada.